Em novembro de 1971, em uma noite fria, um homem conhecido apenas como D.B. Cooper embarcou em um avião em Oregon. E o que aconteceu após isso se tornou um dos maiores mistérios da história americana. Você vai conhecer hoje, aqui no quadro Casos Ocultos, o grande mistério de D.B. Cooper, o homem que sequestrou um avião e simplesmente desapareceu após isso. Se liga na intro e vamos lá. Na tarde de 24 de novembro de 1971, um homem que se identificou como Dan Cooper comprou uma passagem só de ida para um voo, com destino a Seattle, Washington. Vestido com um terno escuro e gravata, ele se parecia muito com um passageiro comum. Lembrando que naquela época não era muito simples, não era muito comum essas revistas mais vigorosas como hoje em dia. Antigamente muita coisa passava pelas revistas dos aeroportos. Então, continuando a nossa história, pouco depois da decolagem, D.B. Cooper se aproximou de uma comissária de bordo de uma aeromoça e entregou um bilhete para ela. A mesma não leu no mesmo instante, pois ela se achou que se tratava de uma cantada. Então D.B. Cooper, um pouco mais estressado, ele chegou perto dela e falou: olha, é melhor você ler esse bilhete, o que tem aí é muito importante. Quando ela abriu o bilhete, estava escrito que dentro da maleta que havia com ele havia uma bomba. Bom, obviamente a moça entrou em choque na hora e ele fez aquilo daquela forma para que os passageiros não entrassem em desespero no avião. Ela pegou, se sentou ao lado dele e perguntou se ela poderia realmente ver o que estava escrito, o que tinha ali dentro daquela maleta, se realmente tinham explosivos dentro daquela maleta. O que foi o certo a se fazer, né? Porque até eu duvidaria. Bom, ele abriu a maleta e parecia que tinham cilindros ali dentro, bombas de dinamite, sabe? Aquelas bananas de dinamite dentro da maleta. E bom, depois de ver aquilo, obviamente a aeromoça ficou assustada e ele falou: calma. Eu não quero que tenha pânico aqui no avião. As exigências dele é que ele queria 200 mil dólares em notas de 20 dólares. E também pediu 4 paraquedas para ele. Quando o avião chegou a Seattle, ele pegou, os passageiros obviamente eram reféns dele, ele fez a troca dos passageiros pelo dinheiro, ficando apenas os comissários de bordo e também os pilotos, obviamente, porque ele precisava dos pilotos para vazar de lá. Eles abasteceram o avião e ele mesmo traçou uma nova rota para o voo. Ele queria voar para o México dessa vez. Bom, após os passageiros descerem, eles só perceberam que era um sequestro após eles descerem, porque o cara conseguiu manter a descrição ali, conversando com a aeromoça, com a comissária, através de bilhetes, enquanto ela passava os recados para os pilotos. Ele manteve um voo tranquilo. As pessoas só perceberam que era um sequestro após eles descerem do avião. Bom, foi entregue uma maleta de dinheiro com vários pacotes de notas de 20 dólares para ele, somando 200 mil dólares. Após isso, ele abasteceu o avião e decidiu que ele iria novamente decolar em direção ao México. Mas ele pediu para que os pilotos mantessem uma atitude baixa e que o voo fosse um pouco mais devagar, que eles não fossem muito rápidos no voo. Obviamente, o piloto ele criticou esse pedido dele, porque se fosse para manter assim o voo, eles não iam chegar a tempo, né, em México. O combustível ia acabar antes, mas o D.B. Cooper permaneceu firme com as suas solicitações, e assim foi feito. Novamente, a comissária iria sentar ao lado do D.B. Cooper para continuar a viagem, como eles haviam feito da última vez que ela sentou. Ela foi o tempo todo sentada ao lado dele, com a exigência dele, enquanto conversavam os dois. Ele conversando sobre alguns assuntos aleatórios, mas sem divulgar nenhuma informação pessoal dele. Ele teve muito cuidado nessa parte. Bom, todos o piloto, o copiloto, os comissários ficaram dentro da cabine do piloto, enquanto o D.B. Cooper ficou sozinho no avião por exigências mesmo. Quando o avião estava sobrevoando sobre ali a região do México, o clima estava muito ruim, estava um clima de tempestade horrível. E mesmo assim, pelo painel, os alarmes, notificou que foi aberta a comporta do avião. Ou seja, D.B. Cooper, junto com seus paraquedas, ele
amarrou todo o dinheiro pelo seu corpo e pulou de paraquedas. Não se sabe exatamente o porquê que ele pediu 4 paraquedas. Dizem que pode ser provavelmente porque a polícia pode ter sabotado alguns dos paraquedas para que ele se desse mal na queda. Por isso ele levou um de reserva. E todas as notas de $20 eram marcadas. Por causa dele comprando alguma coisa, rapidamente eles iriam notificar, iriam ver que aquelas notas eram marcadas. E aí eles iam atrás da pessoa. Bom, após esse salto do D.B. Cooper no México, houve várias investigações, principalmente por detetives e locais particulares, gastaram verba deles próprios para poder procurar esse cara. E nada foi encontrado. Nunca encontraram D.B. Cooper. É um mistério que permanece até hoje. Entrevistaram mais de 1000 suspeitos para procurar quem era D.B. Cooper, mas nada foi encontrado. As notas que eram marcadas para poder encontrar ele, caso ele usasse, nunca foram encontradas, exceto por $5.000 que estavam enterrados em nota de 20, foram encontrados por uma criança que estava passando por ali, viajando com os seus pais. Eles notificaram a polícia, encontraram as notas, mas nada foi encontrado. Simplesmente eram notas ali enterradas, não tinha DNA, não tinha nenhuma informação que pudesse levar até D.B. Cooper. Ou seja, ele fez praticamente um crime perfeito, numa época onde a segurança dos aeroportos não era tão vigorosa como é hoje em dia. Não tinha detector de metal, cão farejador, não tinha. As pessoas entravam com o que queria dentro dos aviões. D.B. Cooper inspirou outras várias pessoas que tentaram imitar a sua façanha, mas apenas ele conseguiu. Alguns, quando pularam do avião, foram pegas logo quando aterrissaram, e outras simplesmente nem chegaram vivos no chão, porque talvez não tivesse um treinamento, clima, paraquedas não abriu, mas foram muitas pessoas que se inspiraram em D.B. Cooper, tentaram imitar seu crime, mas ninguém conseguiu a façanha tão bem feita quanto ele. Não se sabe se ele sobreviveu à queda ou se ele morreu no ar, porque, como eu disse antes, a condição climática era muito ruim. Eu sei que parece até roteiro de filme, mas apesar de vários filmes, séries terem se inspirado nesse caso, é um caso real e ninguém até hoje sabe quem foi ou quem é D.B. Cooper. Após os anos 2000, a investigação foi dada como finalizada, porque não encontraram nenhum vestígio, nem mesmo de quem era D.B. Cooper. E segundo relatos da comissária, ele já era um homem um pouco assim mais de idade, não idoso, mas ele já era um pouco mais de idade. Então quando chegou ali por volta dos anos 2000, provavelmente ele já estava muito velho, debilitado, e talvez até já tivesse morrido, né? Então, como não tinham informações sobre quem era D.B. Cooper, eles simplesmente encerraram o caso. Sei que parece roteiro de filme, sei que parece falso, mas realmente aconteceu esse caso e ele permanece um mistério até hoje. Tentou inspirar diversas pessoas a realizar o mesmo feito, mas nenhum deles tiveram a mesma competência, tiveram o mesmo sucesso, entre aspas, né? Porque ninguém sabe se ele realmente chegou no chão. O cara simplesmente desapareceu. Lembrando que ele caiu em uma floresta, então não se sabe se ele também conseguiu sobreviver àquela floresta, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o caso oculto de hoje. Comente aí um caso que você queira ver aqui no canal pra gente estar fazendo uma continuação. Muito obrigado por tudo. E comente o que é que você achou do caso do D.B. Cooper aí nos comentários. Muito obrigado por tudo mesmo. Valeu e falou!